Pessoal, quem nunca pensou em como harmonizar melhor vinhos e queijos? Queijos e vinhos. Vinhos e queijos. Queijos e vinhos. E é sobre isso que eu vou falar hoje aqui. Eu sou o Deco Rossi, da Winet, o canal que desenfrescalha o vinho para você. Gente, tô aqui para falar de uma coisa que eu adoro. Queijos e vinhos. Na verdade, eu gosto muito de harmonização. Adoro fazer testes de vinhos diferentes com comidas diferentes e a gente vai ver bastante vídeo aqui no canal sobre harmonizações. Vocês já viram um de bacalhau, já viram um de chocolate, que for especificamente para Páscoa. E aqui eu vou começar sobre um tema que é muito recorrente, que muita gente me pergunta. Que vinho servir com que queijo? Não sei. Então já começo falando uma coisa muito importante para vocês. Vocês entenderam? Muito importante para vocês. A harmonização é uma coisa muito pessoal, muito pessoal. Por quê? Cada um tem um gosto, gente. Cada um gosta de um tipo de vinho, cada um gosta de um tipo de queijo e cada um tem uma sensibilidade diferente na boca. Então, eu odeio criar regras, eu já falei isso aqui para vocês algumas vezes. Só que o que eu vou falar aqui para vocês é meio que explicar um pouco o porquê que alguns tipos de vinho são mais facilmente harmonizáveis com alguns tipos de queijo. Mais facilmente harmonizáveis, ficou bonito. Produtor, eu tô falando cada vez mais bonito, meu. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Diferente do que muita gente faz ou pensa, os queijos são muito melhores com um vinho branco. What? E tem uma explicação. Ah, mas Deco, eu não posso tomar um vinho tinto comendo queijo? Claro que pode, óbvio que pode. Como eu sempre falo, o que importa é o teu gosto pessoal. Se você gosta de um determinado vinho com um determinado tipo de queijo e por acaso o mala do Deco veio aqui falar que não combina, ótimo! Manda o mala do Deco pro espaço, abre o teu queijo, abre o teu vinho e ó, seja feliz. Mas eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho da teoria que envolve a harmonização de queijo e vinho. Primeira coisa essencial, os queijos eles têm muita gordura. Quanto mais gorduroso o queijo, geralmente quanto mais gorduroso, mais a gente gosta. É verdade. Né? É assim, o ser humano é assim. E outra coisa que é muito presente no queijo é o sal. Gordura e sal são duas características do queijo que atrapalham na harmonização de alguns tipos de vinho. E qual é o principal elemento do vinho que fica prejudicado quando você tem uma comida muito gordurosa ou uma comida muito salgada? Nesse caso, falando especificamente de queijo, é o tanino. Tem o tanino no vinho tinto. Em alguns rosés um pouco mais extraídos a gente consegue sentir um pouquinho, mas vamos falar que os taninos dos vinhos tintos são muito mais presentes, muito mais, a gente sente muito mais. E os taninos com o sal e com a gordura, eles brigam um pouco na boca. Eles dão uma sensação estranha, quimicamente dentro da boca, o tanino e o sal, o tanino e a gordura, eles não são harmônicos, tá? Então quanto mais tânico o vinho, quanto mais salgado ou mais gorduroso o queijo, mais difícil vai ser para harmonizar esse vinho com esse queijo. Logo, vamos pegar um vinho que tenha pouco tanino ou um vinho que não tenha tanino. No caso, os vinhos brancos não vão ter tanino, gente. Talvez um ou outro tenha um tanino que vem da madeira, mas é uma coisa muito específica. Vamos fazer uma coisa mais fácil, que é a ideia do canal. Os vinhos brancos vão ser mais agradáveis com os queijos. Tem outra coisa nos vinhos brancos que ajudam muito na harmonização com queijo, que é a acidez. A acidez dos vinhos brancos, geralmente são um pouco maiores que a maioria dos vinhos tintos. A acidez dá uma quebrada na gordura. Então, queijo é uma comida muito gordurosa, a gente vai ter a acidez do vinho branco ou do vinho rosé, quebrando um pouco essa gordura e dando uma harmonia na boca. Então, é por isso que a maioria dos queijos vai muito bem com vinho branco e com alguns tintos. E aqui eu trouxe até 3 exemplos. O primeiro, um Chardonnay. Esse é um vinho que não tem no Brasil, produzido pelo meu querido amigo Léo Eraso, mesmo enólogo do Alto das Hormigas, mas é um projeto pessoal dele. Quem sabe esse vinho não vem para o Brasil logo. Ele é o Chardonnay. Chardonnay é um vinho bem coringa para harmonizar com queijo. E que queijos a gente está falando aqui? Produtor,
Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Chega perto, não de mim, mas do queijo. Vamos lá. Emmental e Gouda. 2 queijos que têm como característica principal eles serem macios e têm uma certa doçura, tá? Eles vão muito bem com a Chardonnay, que é uma uva que dá vinhos que tem bastante fruta, tipo abacaxi, pêssego, esse tipo de perfil, vão super bem. E aqui nós temos um queijo brie, aquele queijo que tem o mofo, aquela massa mofada por fora, né? A casca mofada e tem a massa por dentro. E essa casca mofada ela dá um certo amargor no queijo. Oi, produtor! Esse amargorzinho, ele vai super bem também com o vinho branco, tá? Então, tanto o vinho branco como o vinho rosé, que vocês estão vendo aqui, eles vão super bem com esses queijos que estão neste prato. Mas, Deco, eu quero harmonizar com vinho tinto. Sempre que eu faço queijos e vinhos na minha casa, o que acontece? Eu acabo servindo só vinho tinto. Se você gosta, de novo, ótimo, manda o mala do Deco pro espaço, abre o vinho tinto, abre o queijo e come. Esse vinho, por exemplo, que é o Alto Las Hormigas Tinto Blend, que é uma novidade da Alto Las Hormigas, é um blend super levinho, um pouco mais encorpado que um Pinot, que não passa por madeira, tem o tanino bem macio, que é um blend de Bonarda, Malbec e Semillon, que é uma uva branca. Então, vejam que dentro desse vinho tinto tem um pouco de uva branca também, que dá uma maciada no vinho, dá um pouco mais de acidez. Então, este vinho com esses queijos, ele vai maravilhosamente bem. Outra opção de vinho tinto para ir com esses queijos, um Pinot Noir, que é um vinho tinto leve, que tem uma acidez também bacana para o queijo, não tem tanto tanino. Então, gente, vejam que com vinho branco as possibilidades são inúmeras. Com vinhos tintos, a gente não pode bobear com o tal do tanino, né? O tal do tanino. A gente tem que optar por vinhos que sejam mais macios, que os taninos não sejam muito presentes, não sejam muito firmes. Tá bom? Eu poderia passar o dia inteiro falando de queijos e vinhos aqui para vocês. Eu vou fazer um outro episódio que vai falar sobre outros tipos de queijo que são um pouco mais intensos e um pouquinho mais difíceis de harmonizar, mas por enquanto é isso. Fiquem com os queijos, fiquem com o vinho tinto, com o rosé, com o branco, compartilhem, deem like e até a próxima.